Segundo essas fontes, esses departamentos eles estariam investigando a Binance desde 2018, e isso principalmente olhando para essa questão de lavagem de dinheiro, né? Uma coisa muito interessante que é colocado aqui é que a Binance ela não tem. Vamos então, pessoal, agora entender um pouco mais do que está acontecendo com a Binance. Deixa eu compartilhar aqui a minha outra tela aqui com vocês para a gente poder falar um pouco mais disso aqui, né? Deixa eu compartilhar. Me digam aí se vocês estão vendo a minha tela, se está tudo aparecendo certinho aí para vocês. Mas é o seguinte, pessoal. Ontem a gente teve uma matéria sendo publicada na Reuters, que é uma das maiores, né, um dos maiores veículos jornalísticos do mundo, e que ele já é muito conhecido por ter mostrado alguns furos de reportagem com relação à Binance, divulgando logo de manhã uma notícia de que a Binance ela estaria sendo investigada por 3 crimes, que são a lavagem de dinheiro, a transmissão não autorizada de valores financeiros e também a questão de algumas movimentações sendo feitas internacionalmente de uma maneira que seria meio incorreta, né, digamos assim. Mas de maneira geral são todos crimes que eles são relacionados com essa questão de movimentar valores sem ter autorização necessária para poder movimentar eles. E aí a gente tem algumas coisas bem interessantes sendo colocadas nesse sentido. Principalmente porque a gente teve um FUD, né, ou seja, um medo do mercado muito exagerado sobre o que poderia acontecer com a Binance, se a Binance ela estaria quebrando, ou então o que poderia acontecer com o preço do BNB, que é o principal token da Binance. Então vamos falar um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui e se isso pode ou não gerar alguma dessas consequências ali sendo impostas sobre a Binance, tá? Então, o que foi revelado aqui? Tem 3 departamentos, né, 3 escritórios lá do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que, segundo as fontes que foram entrevistadas pela Reuters, e de acordo com eles, foi quase uma dúzia de pessoas entrevistadas para conseguir fazer essa matéria aqui. É, segundo essas fontes, esses departamentos eles estariam investigando a Binance desde 2018, e isso principalmente olhando para essa questão de lavagem de dinheiro, né? Uma coisa muito interessante que é colocado aqui é que a Binance ela nunca assinou uma coisa que a gente chama de Bank Secret Act, né? Deixa eu ver se consigo achar essa parte aqui para vocês. Tá aqui. Não estou conseguindo achar exatamente essa parte aqui da matéria para vocês. Mas, basicamente, a Binance ela nunca assinou uma das regulações que ela é feita para instituições lá do mercado financeiro dos Estados Unidos e que é o que garante que ela não vai cometer essas infrações quando a gente fala de lavagem de dinheiro. Pelo fato dela nunca ter assinado essa questão, ela foi obrigada, para poder entrar no mercado americano, a criar a Binance USA, né, que é a divisão da Binance específica só para os Estados Unidos, e que supostamente seria totalmente independente, mas que isso ainda não é tão claro assim para esses investigadores, o quanto que a Binance USA ela é de fato independente da Binance, né, que é o principal braço ali internacional e que cuida, entre aspas, ali dessa Binance USA, segundo alguns analistas do mercado, né? É, e aí, uma outra questão que também é colocada é a questão dela ter furado algumas sanções internacionais dos Estados Unidos. Então, a gente teve algumas movimentações bilionárias feitas para firmas de trading iranianas, por exemplo, em um período que o Irã já estava sendo sancionado pelos Estados Unidos. Então, teoricamente, a Binance não poderia atuar lá nos Estados Unidos e permitir esse tipo de movimentação ao mesmo tempo. Além disso, né, dessa movimentação que a gente teve acontecendo ontem. E aí que naturalmente acabou afetando um pouco o preço do BNB, né? Então vocês estão vendo aqui na minha tela esse token, né, que é o token principal da Binance, que se movimentou de uma forma muito negativa. A gente também teve, né, para completar e para poder fechar ali essa matéria, a Binance ela interrompendo alguns saques, principalmente quando a gente fala de saques de USDC, né? Então, ela interrompeu alguns desses saques, segundo a Binance, porque existe um banco que é responsável por poder fazer essa movimentação e por poder retirar essas criptos USDC da Binance, e esse banco ele sofreu alguns bloqueios, estava fora de determinados horários, e aí eles não conseguiram suprir esses saques, até porque, né, eles sofreram
uma chamada de saques recorde, né, digamos assim, muito parecida com aquele tipo de movimentação que a gente viu quando a FTX quebrou, e aí a gente viu aquele pânico generalizado no mercado, mas a Binance ela sofreu de maneira generalizada com esses saques, e aí, né, isso pode ou não estar correlacionado com eles travarem esses saques de USDC, só que a gente ainda não tem essa transparência completa sendo feita por parte da Binance. Né? Então é muito difícil a gente dizer exatamente se isso é um motivo para se preocupar ou não com a corretora Binance, porque atualmente o que eles têm de auditorias sendo feitas e mostradas para o mercado sobre os fundos que eles têm depositados dos clientes não são auditorias sendo feitas de maneira nativamente criptografada, ou seja, nativamente na blockchain e sendo atualizadas em tempo real. Ainda são auditorias que elas dependem de muita confiança que a gente tem que ter na Binance, sabe? É, e a consequência disso acaba sendo que a gente não tem uma confiança tão grande na Binance, porque né, entre a gente ter que confiar nessas auditorias cegamente, ou então escolher algumas corretoras que elas são mais bem colocadas ali no mercado de cripto, quando a gente fala de regulação, quando a gente fala de segurança de custódia, a gente prefere optar por essas corretoras, né? E principalmente pelo que a gente tem de prioridade na hora de escolher uma corretora. Então eu vi, por exemplo, né, muita gente falando lá no Instagram da Mercúrios que, poxa, essas outras corretoras, como a Coinbase, a Kraken, a Gemini, que elas têm uma segurança melhor de custódia, elas não têm tantas criptos disponíveis, né, para tentar achar uma moedinha que, poxa, eu acredito muito nesse projeto, mas, sinceramente, isso daí não está nas nossas prioridades, sabe? A gente prefere investir em criptos mais conservadoras, que têm melhores fundamentos, e ao invés de ficar caçando geminhas que vão causar uma valorização explosiva, mas que têm baixos fundamentos, e se preocupar também, junto com isso, muito mais com essa questão de custódia e de segurança regulatória, tá? Para a gente isso acaba sendo uma prioridade muito maior, né? E assim, sinceramente, para mim, essas divulgações que aconteceram, elas não aumentam as chances da Binance ter algum problema de saques, tá? O problema de saques ele está muito mais relacionado com a custódia do que necessariamente só essa questão regulatória, mas não basta só você ser honesto, é preciso você parecer honesto, e eu não confio em alguma corretora, né? Eu prefiro não confiar em empresas de cripto que elas tenham qualquer vírgula fora do que é o estritamente correto, né? Então, por conta disso, se eu tivesse dinheiro na Binance antes dessa matéria ser publicada, eu já teria sacado ele, e depois dessa matéria ser publicada, eu continuaria com a mesma posição de não ter o dinheiro depositado lá na Binance, viu, pessoal? A nossa opinião sobre ela acaba não se alterando tanto.